Livro Inclusão e Diferença, volume 13, capítulo 2, Formação Inicial e Práticas Docentes Inclusivas em Educação Física Escolar. Nos últimos anos, em todo o território nacional, ampliou-se a oferta de vagas e democratização do acesso às escolas públicas de educação básica. Com o aumento do quantitativo de alunos, alunas, público-alvo da educação especial, que, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, são as pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e/ou superdotação. Esse crescimento, sem dúvida, representa um grande avanço para a escolarização dessas pessoas, principalmente se considerarmos que o Brasil, até os anos 1980, um passado recente ainda sobre o discurso da integração escolar, era recorrente a recusa da matrícula desses e dessas alunos ou alunas, sobre o argumento de que a escola não estava preparada para receber e trabalhar com esse público. Se por um lado essas mudanças representam um avanço no cenário da educação brasileira, por outro, geraram muitos desafios para as escolas de educação básica e aos profissionais que nela atuam, bem como para os cursos de formação inicial e continuada de professores, especialmente das universidades públicas, que têm a responsabilidade de garantir a formação inicial de professores. O objetivo deste texto é apresentar algumas reflexões sobre a relação entre a formação inicial e práticas docentes inclusivas em educação física escolar. Aspectos legais sobre a inclusão escolar do PAI e a formação inicial de professores. Desde os anos de 1990, várias leis de regulamentação entraram em vigor no Brasil, reforçando a garantia do direito à inclusão escolar, e muitos desses documentos destacaram a necessidade de se formar professores para trabalhar com as demandas do pai, seja em classe comum ou no atendimento educacional especializado. A título de exemplo, alguns desses documentos merecem destaque. A Resolução número 02/2001 do Conselho Nacional de Educação, CNE, institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica e, em seu artigo 8, inciso 1, reforçou a necessidade de prover tanto professores para ensino comum quanto para educação especial, para atender às necessidades diferenciadas dos alunos. O Decreto 6.755/2009 da Presidência da República, que institui a Política Nacional de Profissionais do Magistério da Educação Básica, estabeleceu entre os objetivos ampliar as oportunidades de formação para o atendimento das políticas de educação especial e firmou o papel das universidades públicas como responsáveis pela formação inicial de professores. O Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024, na meta 4, prevê a universalização para o PAI de 4 a 17 anos do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Para tanto, o PNE preconiza a necessidade de apoiar a ampliação das equipes de profissionais de educação para as demandas do PAI, sejam elas especializadas ou não. As novas diretrizes curriculares nacionais, DCNs, dos cursos de graduação em Educação Física, instituídos pela Resolução CNE-CES número 6 de 18 de dezembro de 2018, integra novamente o bacharelado e a licenciatura. Isso após 13 anos da Resolução CNE-CES número 7 de 31 de março de 2004, que distingua os campos da atuação do graduado em Educação Física bacharelado e do licenciado em Educação Física, professor de Educação Básica. Parágrafo 2, item 2 do artigo 5 das DCNs preconiza que a formação para a intervenção profissional,
a pessoa com deficiência deve ser contemplada nas duas etapas e nas formações tanto do bacharelado quanto da licenciatura. Nota-se que a referência é só à pessoa com deficiência e não ao pai, mas o artigo 15 apresenta uma visão mais ampla, pois ao falar dos conteúdos programáticos para os cursos de licenciatura, menciona a educação física escolar especial inclusiva. Em termos específicos e representando em marco a educação especial, destaca-se a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, PNEI, que garantiu muitos avanços e inovações na escolarização da PAI e aponta a necessidade de se assegurar a formação de professores para atendimento educacional especializado e de mais profissionais da educação para a inclusão escolar. Formação inicial e práticas inclusivas, lacunas e possibilidades. Apesar do que preconizam os referidos documentos sobre o papel central das professoras na inclusão escolar, cabe destacar que, apesar de serem peças principais nesse processo, o sucesso ou fracasso dele não depende só desse ou dessa profissional, mas de todas as ações e de todas os envolvidos ou as envolvidas na educação básica, seja na classe comum ou no ensino especializado. Pode-se dizer que, decorridos 10 anos da PNEL, as ações não foram suficientes para capacitar os ou as docentes para a inclusão escolar e ainda hoje comum esses ou essas profissionais manifestarem despreparo e dificuldades em desenvolverem práticas pedagógicas que favoreçam a inclusão escolar do pai. Sendo a inclusão escolar do pai uma demanda relativamente nova na educação básica, especialmente nas escolas públicas, é comum e compreensível que as dificuldades se apresentam no cotidiano dessas escolas e no trabalho pedagógico do corpo docente, incluindo da área de educação física. Vários estudos têm demonstrado lacunas na formação inicial dos ou das docentes que não estão sendo suficientemente preparados ou preparadas para enfrentar a realidade da escola pública e das demandas existentes. Também na área da educação, e em específico sobre a formação do professor e professora para atuar face à inclusão escolar, desde os anos 1990, diversos autoras vêm mostrando lacunas na formação inicial das ou dos estudantes. As lacunas na formação inicial decorrem, entre outros aspectos, do fato de a maioria dos currículos dos cursos de licenciatura, entre os quais se incluem os de educação física, ser estruturado no modelo de racionalidade técnica ou instrumental, e também ser desenvolvido de forma desarticulada das demandas da realidade e da prática docente na educação básica pública. As práticas docentes ainda se caracterizam por uma concepção acrítica, baseadas no modelo de racionalidade técnica, onde o saber fazer predomina. Um saber fazer em que as práticas são baseadas em atividades desenvolvidas ao mesmo tempo e no mesmo espaço, sem considerar a necessidade de respeito às diferenças e o tempo diferente de aprendizado do ou da aluna ou aluno. Poucos componentes curriculares selecionados à inclusão escolar são ministrados nos cursos de educação física e em disciplinas isoladas e descontextualizadas da realidade e dos desafios da educação básica. A maioria dos conteúdos refere-se ao esporte adaptado e não a temas criados e pensados para a escola regular. Tais práticas são desenvolvidas em ambientes que envolvem apenas o pai e privilegiam o desenvolvimento de habilidades específicas necessárias e determinados esportes. Dessa forma, ainda hoje, professores e professoras manifestam despreparo para trabalhar com o pai, junto ao não pai, conforme os principais de inclusão. Este despreparo acarretará em dificuldades para elaborar o planejamento e implementar ações pedagógicas diferenciadas, considerando-se as especificidades do ou da aluna e do grupo. Borba Rezende e Lima identificaram as principais dificuldades encontradas pelos professores de educação física de um colégio de aplicação de uma instituição federal de ensino superior,
IFES, em suas práticas pedagógicas em turmas com alunos com deficiência. Foram três as principais dificuldades. A primeira, conciliar a estratégia de ensino de acordo com a turma com alunos com deficiência e alunos não deficientes, como demonstra o relato de um professor entrevistado. Eu acho a maior dificuldade é você conciliar o seu conteúdo com a criança com deficiência e os outros alunos. Então, estipular atividades que não sejam separadas, que o aluno com deficiência seja incluso, então essa parte é a mais difícil. A segunda foi em relação à estrutura da escola, pois os professores, de forma unânime, apontaram que fatores relacionados à acessibilidade e também à quantidade de alunos por sala são aspectos que podem dificultar a prática pedagógica. A terceira está relacionada à formação inicial, pois os ou as professoras acreditam que ela não foi suficiente para garantir uma base para se trabalhar com as propostas da inclusão escolar. Além do que apontam esses estudos, há outros fatores que não podem ser desprezados e aos quais podem ser atribuídos o despreparo e dificuldade do professor, tais como a desvalorização profissional e precarização do trabalho docente que desestimulam os profissionais da educação e a forma como a escola está organizada, como, por exemplo, seriação escolar, turmas distribuídas de acordo com a faixa etária, formas de avaliar que privilegiam os resultados e não o processo, e nas quais todas ou todas as alunos são submetidos à mesma avaliação. Assim, o foco da formação inicial não pode concentrar-se na habilidade técnica, no saber fazer, o qual, apesar de necessário, é insuficiente diante dos desafios da sociedade globalizada, do conhecimento ou da informação. O saber fazer deve considerar a necessidade das práticas pedagógicas e possibilitar a transposição do conhecimento para situações que exigem mais que adaptações de regras, materiais e atividades. Exige olhar o outro em suas diferenças e procurar compreender como é o seu processo de ensino e aprendizagem. É importante que futuros ou futuras professores e professoras, incluindo os da área de educação física, sejam dotadas de instrumentos intelectuais úteis para que conheçam a análise e analisem as variadas e complexas situações do mundo do trabalho e assim sejam capazes de agir e transformar a realidade. Desse modo, é importante que os cursos de formação inicial de professores coloquem como os aspectos centrais de seu currículo tarefas de investigação com reflexões acerca das diferentes realidades das escolas públicas de educação básica brasileira, como previsto nas diretrizes curriculares nacionais para formação inicial e nível superior, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, e para a formação continuada. Deve haver uma articulação com o contexto educacional e interação sistemática com as instituições de educação básica, por meio de projetos desenvolvidos de forma compartilhada. Tem que se pensar e pesquisar a partir das demandas colocadas no dia a dia da escola pública, entendendo qual o seu verdadeiro papel, que acima de tudo é visando a formação humana, é oferecer um ensino de qualidade a todos e todas, independente de sua condição social, raça, gênero, situação de deficiência ou diferença. Este deve ser o compromisso da escola e do professor, professora. Isso pode ser realizado em diferentes momentos do curso em diversos componentes curriculares, como por exemplo, as horas destinadas à prática como um componente curricular e as horas dedicadas ao estágio supervisionado e que estão previstos nas referidas diretrizes. Apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos da educação especial, coloca-se como desafio para a construção de uma escola inclusiva aquilo que está preconizado no PNE 2014-2024 em relação à educação do PAI, isto é, fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade. Assim, conhecer e refletir
sobre e a partir da realidade escolar, onde atua o professor ou professora de educação física. Permite compreender suas dificuldades, desafios e possibilidades frente à inclusão escolar e pensar conteúdos e procedimentos de ensino adequados às necessidades de aprendizagem do pai. O objetivo na inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da aprendizagem. Atuar face à inclusão escolar com vistas a garantir o ensino e aprendizagem dos ou das alunas, vai muito além do domínio do conhecimento técnico, pois requer a capacidade de refletir sobre a própria prática docente, visando a aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a docência. Reflexão que não deve ser unicamente sobre a prática, mas ir além dos muros da instituição para analisar todo tipo de interesses subjacentes à educação, à realidade social, com o objetivo de obter a autonomia e emancipação dos sujeitos, a levar à emancipação das pessoas. A prática pedagógica favorecedora da inclusão escolar deve primar por estratégias, procedimentos de ensino que superem a repetição técnica e mecânica de um gesto, um movimento, sem que o aluno ou a aluna compreenda seu sentido e significado. Essa superação passa pelo planejamento do coletivo, de professores e do trabalho com a PAI e seus pares, o público, não alvo da educação especial. No ato de planejar, deve-se considerar a realidade escolar, lugar onde as coisas acontecem e no qual o ou a professora constitui-se e cria-se sua identidade enquanto profissional da educação, enquanto sujeito humano em constante construção e transformação que ao agir determina, transforma e é determinado, transformado. Nesse contexto, algumas questões são importantes e refletir sobre elas contribuirá para o sucesso no trato com o conhecimento na área da educação física e para práticas docentes orientadas à inclusão escolar, quais sejam: qual o conhecimento que o professor ou professora tem sobre o aluno ou aluna e sobre as diferenças que ele ou ela apresenta, como o professor ou professora vê as dificuldades do aluno ou da aluna e como trabalha essas dificuldades, como o grupo de alunos ou alunas interage e quais suas dificuldades. Tais questionamentos devem fazer parte de uma prática que é ao mesmo tempo pedagógica e investigativa e que deve começar na formação inicial de professores ou professoras, considerando-se um contexto que incorpore processos de investigação como condição indispensável à compreensão das diferentes realidades das escolas públicas brasileiras. Conclusão: a partir dessas reflexões e a guisa de conclusão, mas sem a pretensão de esgotar o assunto em nosso entendimento para que a inclusão ocorra na educação física, esse importante componente curricular da educação básica deve ter como finalidade que também o pai seja capaz de compreender a cultura corporal do movimento como linguagem historicamente construída e presente nas manifestações culturais como brincadeiras, ginásticas, jogos, esportes, danças e lutas. O aluno, a aluna, a seu modo e em seu tempo, a partir da mediação do professor ou professora, deve poder agir sobre os objetos e reconhecer suas propriedades, identificar suas variadas possibilidades de utilização individual e coletiva. Nesse sentido, e para finalizar, colocam-se alguns desafios às docentes e pesquisadoras da área de educação física, a partir das diferenças e necessidades de todas, os alunos, alunas, pensar, construir e planejar conteúdos, estratégias e procedimentos de ensino que respeitem o tempo de aprender de cada aluno ou aluna, sem a necessidade de todos ou todas realizarem as mesmas atividades da mesma forma e ao mesmo tempo, ainda que seja no mesmo espaço físico. Esse pode ser o caminho para superar as dificuldades encontradas pelo professor ou professora e garantir práticas docentes inclusivas na educação física escolar.
Capítulo 6, livro Inclusão e Diferença, fala sobre a inclusão como rede, os currículos de formação e educação física, de Roseli Belmonte Machado.